Você já ajudou tantas pessoas que acabou esquecendo de cuidar de si mesmo? Se a resposta for sim, então fique até o final desta história. Porque ela pode mudar a forma como você vê a sua própria vida. Em uma floresta enorme, cheia de árvores altas e rios cristalinos, vivia um pequeno pássaro chamado Léo. Suas penas tinham uma cor dourada que brilhava quando os primeiros raios do sol tocavam a floresta. Todos os animais conheciam Léo. E todos diziam a mesma coisa. Léo é o pássaro mais bondoso que já vimos. Todas as manhãs, antes mesmo do nascer do sol, Léo já estava acordado. Enquanto os outros animais ainda dormiam, ele saía voando pela floresta para ajudar quem precisasse. Se um coelho estivesse com dificuldade para carregar comida, Léo ajudava. Se um esquilo estivesse triste, Léo ficava ao seu lado. Se uma mãe passarinho não encontrasse alimento para seus filhotes, Léo passava horas procurando sementes. Ele nunca reclamava, nunca dizia não, e nunca pedia nada em troca. Por causa disso, todos gostavam dele. Mas havia um detalhe que ninguém percebia. Ninguém perguntava como Léo estava. Ninguém notava quando ele estava cansado. Ninguém via os problemas que ele escondia atrás do seu sorriso. Com o passar dos dias, algo começou a mudar. Seu ninho estava ficando velho. Alguns galhos estavam quebrados. Quando chovia, gotas de água caíam diretamente sobre sua cama. Mas sempre que pensava em consertar aquilo, alguém aparecia pedindo ajuda. Léo, você pode me ajudar? Léo, preciso de você. Léo, só você consegue fazer isso. E ele sempre respondia: claro, eu vou ajudar. Uma manhã, Léo acordou sentindo um cansaço estranho. Suas asas pareciam mais pesadas do que o normal. Seu corpo não tinha a mesma energia de antes. Mesmo assim, ele saiu para ajudar os outros. Pouco depois, encontrou uma mãe pardal muito preocupada. Léo, meus filhotes estão com fome. Eu não consigo encontrar comida suficiente. Pode me ajudar? Naquele momento, o próprio Léo ainda não tinha tomado café da manhã. Seu estômago estava vazio. Mas, como sempre, ele colocou os outros em primeiro lugar. Não se preocupe, eu vou encontrar comida para eles. Durante horas, ele procurou sementes e pequenos alimentos para os filhotes. Quando finalmente terminou, já estava exausto. Seu corpo pedia descanso. Seu estômago pedia comida. Mas aquele era apenas o começo de mais um dia difícil. Porque, logo depois, uma nova voz ecoou pela floresta. E aquele pedido mudaria tudo. A voz vinha de longe. Léo! Léo, por favor, me ajude. O pequeno pássaro virou a cabeça e viu um jovem coelho correndo desesperado entre as árvores. Ele parecia assustado. Eu me perdi, disse o coelho, quase chorando. Não consigo encontrar minha família. Léo fechou os olhos por um instante. Seu corpo estava cansado. Seu estômago continuava vazio. Tudo o que ele queria naquele momento era descansar alguns minutos. Mas, mais uma vez, ele ignorou suas próprias necessidades. Eu vou ajudar você. E assim começou outra longa missão. Eles atravessaram trilhas estreitas, passaram por arbustos espinhosos e procuraram durante horas. O sol já estava alto quando finalmente encontraram a toca da família do coelho. O coelhinho correu para abraçar sua mãe. Todos ficaram felizes. Todos agradeceram. Mas ninguém percebeu que Léo mal conseguia continuar voando. Ele sorriu, desejou boa sorte e foi embora. Era sempre assim. Um favor aqui, outro favor ali. Depois mais um. E mais outro. Os dias passaram. As semanas passaram. Os meses passaram. Enquanto todos recebiam ajuda, Léo continuava deixando sua própria vida para depois. Seu ninho continuava quebrado. Sua alimentação era cada vez pior. Seu descanso era cada vez menor. As penas douradas que antes brilhavam como ouro começaram a perder o brilho. Seu canto alegre ficou mais fraco. Suas asas perderam força. Mas ninguém percebeu. Ou talvez ninguém estivesse prestando atenção. Todos estavam acostumados com a presença dele, acostumados a receber sua ajuda, acostumados a vê-lo disponível a qualquer hora. E quando uma pessoa está sempre disponível, muitas vezes os outros começam a acreditar que ela nunca precisa de ajuda. Então chegou o inverno. As noites ficaram mais frias. Os ventos ficaram mais fortes. E a situação de Léo piorou rapidamente. Numa manhã gelada,
Ele tentou sair do ninho, mas algo estava errado. Suas pernas tremiam. Seu corpo não respondia. Ele tentou abrir as asas. Não conseguiu. Tentou levantar novamente. Caiu. Pela primeira vez em muito tempo, Léo não tinha forças nem para voar. O frio entrava pelas rachaduras do ninho. A chuva molhava suas penas. Seu corpo estava fraco. Muito fraco. Ele chamou por ajuda. Alguém pode me ouvir? Nenhuma resposta. Ele tentou novamente. Por favor, alguém. O vento levou sua voz. Lá embaixo, a floresta continuava sua rotina normal. Os esquilos procuravam nozes. Os coelhos brincavam. Os pássaros cantavam. As formigas trabalhavam. Todos estavam ocupados. Ninguém percebeu que aquele pequeno pássaro que sempre ajudava os outros estava sofrendo sozinho. Um dia passou. Depois outro. Depois mais um. Durante 3 longos dias, Léo permaneceu naquele ninho quebrado. Sem comida suficiente. Sem ajuda. Sem companhia. E quanto mais o tempo passava, mais uma pergunta dolorosa surgia em sua mente. Será que alguém realmente se importa comigo? Ele ainda não sabia. Mas muito em breve, alguém apareceria. E essa pessoa mudaria sua vida para sempre. Na manhã do 3º dia, a floresta parecia mais silenciosa do que o normal. O vento frio passava entre as árvores, balançando os galhos lentamente. Léo estava deitado em seu ninho quebrado, quase sem energia. Seus olhos permaneciam fechados na maior parte do tempo. Seu corpo estava fraco. Sua voz mal podia ser ouvida. Foi então que algo inesperado aconteceu. Perto dali, caminhava uma velha tartaruga chamada Mateus. Ele era conhecido por todos como o animal mais sábio da floresta. Mateus não corria, não voava, não era forte, mas enxergava coisas que ninguém mais percebia. Enquanto caminhava devagar, ouviu um som muito fraco vindo do alto de uma árvore. Ele parou. Escutou novamente. Socorro! A voz era quase um sussurro. Mateus levantou a cabeça e viu um ninho destruído entre os galhos. Com muita dificuldade, começou a subir pela árvore. Quando finalmente chegou ao ninho, ficou chocado. Diante dele estava Léo. O pássaro que antes iluminava a floresta com suas penas douradas agora parecia completamente diferente. Suas penas estavam sem brilho. Seus olhos mostravam tristeza. Seu corpo tremia por causa do frio. Meu querido amigo, o que aconteceu com você? Perguntou Mateus. Léo abriu os olhos lentamente. E pela primeira vez em muito tempo, contou toda a verdade. Falou sobre os anos ajudando os outros. Falou sobre as refeições que pulava. Sobre as noites mal dormidas. Sobre o ninho que nunca teve tempo para consertar. Sobre o cansaço que escondia atrás dos sorrisos. E também falou sobre a dor que sentiu quando precisou de ajuda e ninguém apareceu. Mateus ouviu tudo em silêncio. Quando Léo terminou, a velha tartaruga respirou fundo. Depois balançou a cabeça lentamente. Você tem um coração maravilhoso, Léo. Mas cometeu um erro muito perigoso. Léo ficou confuso. Ajudar os outros é um erro? Não, respondeu Mateus. Ajudar os outros é uma coisa bonita. O erro foi esquecer de cuidar de você mesmo. Léo permaneceu em silêncio. Nunca tinha pensado daquela forma. Mateus continuou. Imagine uma árvore que dá frutas para todos os animais. Se ela nunca receber água, o que acontece? Ela seca, respondeu Léo. Exatamente. E quando ela seca, não consegue alimentar mais ninguém. Léo começou a refletir. Mateus então apontou para um pequeno riacho ao longe. Você vê aquele rio? Sim. Ele consegue matar a sede de todos porque está cheio. Se ele secar, não poderá ajudar ninguém. As palavras entraram profundamente no coração de Léo. Pela primeira vez, ele percebeu algo importante. Durante anos, acreditou que colocar os outros sempre em primeiro lugar era a melhor escolha. Mas agora entendia que estava destruindo a si mesmo. E uma pessoa destruída não consegue continuar ajudando ninguém. Mateus sorriu. Você não precisa escolher entre ajudar os outros ou cuidar de si mesmo. Você precisa fazer as duas coisas. Naquele momento, algo mudou dentro de Léo. Uma nova compreensão nasceu. Mas a maior transformação ainda estava por vir. Porque, nos próximos dias, toda a floresta aprenderia uma lição que jamais esqueceria. Depois daquela conversa, Mateus decidiu ajudar Léo.
Todos os dias, a velha tartaruga levava água fresca para ele, levava sementes, levava folhas secas para aquecer o ninho durante as noites frias. Mas Mateus sabia que sozinho não conseguiria fazer tudo. Então ele percorreu a floresta e chamou os outros animais. Quando os animais chegaram e viram o estado de Léo, ficaram em choque. Ninguém conseguia acreditar. Aquele pássaro que sempre ajudava todos agora estava doente, cansado e sozinho. O silêncio tomou conta do lugar. Os esquilos abaixaram a cabeça. Os coelhos ficaram envergonhados. Os pássaros olharam uns para os outros sem saber o que dizer. Finalmente, uma pequena pardal falou: "Nós falhamos com você." Logo depois, outros animais começaram a pedir desculpas. "Você sempre esteve ao nosso lado. E nós nunca percebemos o quanto estava sofrendo. Nós sentimos muito, Léo." Pela primeira vez, toda a floresta entendeu uma verdade importante. Eles haviam recebido muito, mas quase nunca tinham oferecido ajuda em troca. Nos dias seguintes, todos decidiram colaborar. Alguns consertaram o ninho. Outros trouxeram comida. Alguns ajudaram a proteger o local do vento e da chuva. Pouco a pouco, Léo começou a melhorar. Sua energia voltou. Suas asas ficaram mais fortes. E suas penas douradas começaram a brilhar novamente. Mas a maior mudança não aconteceu em seu corpo. Aconteceu em sua mente. Léo aprendeu algo que jamais esqueceria. Quando ficou completamente recuperado, criou uma nova rotina. Agora, todas as manhãs, ele fazia algo diferente. Primeiro, cuidava de si mesmo. Tomava seu café da manhã. Organizava seu ninho. Descansava quando precisava. E só depois ajudava os outros. Alguns animais estranharam. "Léo, você mudou." Ele sorria e respondia: "Não. Eu apenas aprendi a cuidar de mim também." "Mas isso não é egoísmo." Léo balançava a cabeça. "Não. Egoísmo é pensar apenas em si mesmo. Eu continuo ajudando todos vocês. A diferença é que agora não me abandono no processo." Com o passar do tempo, toda a floresta percebeu que ele estava certo. Léo estava mais feliz, mais saudável, mais forte. E, curiosamente, conseguia ajudar muito melhor do que antes. Porque agora sua energia não acabava, sua alegria não desaparecia, e seu coração permanecia cheio. Certa tarde, Mateus observou Léo voando entre as árvores, feliz como nunca. Então sorriu e disse: "Agora você entendeu." "Entendi o quê?" perguntou Léo. "Que ninguém pode oferecer aquilo que não possui. Se você não tem paz, não consegue dar paz. Se você não tem força, não consegue dar força. Se você não cuida de si mesmo, um dia não conseguirá cuidar de mais ninguém." Léo sorriu, porque finalmente havia compreendido a maior lição de sua vida. Ame os outros. Ajude os outros. Seja gentil com os outros. Mas nunca se esqueça de cuidar de você também. Porque uma pessoa vazia não consegue preencher a vida de ninguém. E assim, Léo viveu muitos anos feliz, saudável e amado, ajudando os outros sem nunca mais abandonar a si mesmo. Moral da história: antes de salvar o mundo, cuide do seu próprio coração. Antes de carregar os problemas dos outros, fortaleça suas próprias asas. Porque cuidar de si mesmo não é egoísmo. É necessidade. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que sempre coloca os outros em primeiro lugar e acaba esquecendo de si mesmo. E escreva nos comentários: "Eu também mereço cuidar de mim."